Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Vamos hoje dar uma pesquisada, dei uma pesquisada aqui sobre o descobrimento do Brasil, né? E a gente tem que entender que o nosso estado do Espírito Santo, ele está intrinsecamente ligado ao descobrimento do Brasil, né? Porque os navegadores passaram por aqui várias vezes, né? Mas em 22 de abril de 1500, Cabral escolheu aportar ali no Porto Seguro, né? Lá no Monte Pascoal, e de lá saiu toda essa expedição portuguesa que, com seus primeiros colonos, se instalaram ali naquela região. E depois, né, é só uma questão da gente entender a historiografia do século XVI e a colonização do solo brasileiro da terra de Veracruz, né, digamos assim, nesse período. Né? A gente vê aí uma caravela portuguesa, esse era o barco que trouxe Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha e outros colonizadores portugueses, né, nessa primeira etapa da viagem até o Brasil, que é hoje o Brasil, né? Era uma terra desconhecida naquele período ali, tomada por índios em toda a sua extensão litorânea, né? Aqui no Espírito Santo a gente tem tribos que depois eu vou falar dessas tribos indígenas de todo o Brasil, especialmente aqui do sul da Bahia, o Rio Doce e norte do Espírito Santo, né? E falar também em descobrimento é uma coisa meio estranha, porque ninguém descobriu nada, né? Não tem descobrimento. Né? Tem colonização, sim, aí sim, né? Agora descobrimento não, ninguém descobre coisa nenhuma, né? Embora o termo descoberta do Brasil seja relacionado ao Pedro Álvares Cabral, né? Outros navegadores portugueses já haviam passado por aqui inúmeras vezes, ainda no século XV. A gente está falando de 1500 já no século XVI, 1501, etc. Né? Mas em 1498, por exemplo, o primeiro navegador português com sua expedição a chegar aqui no Brasil foi Duarte Pacheco Pereira, que passou por aqui, porque estava ainda fazendo um mapeamento topográfico para poder entender o litoral e também o interior, por conta do Tratado de Tordesilhas, que é de 1494. Então, o rei de Portugal, Dom Manuel, falou, vamos mandar uma expedição para lá para a gente tomar ciência do Tratado de Tordesilhas e tomar posse dessas terras, né? Agora você imagina o tamanho do litoral brasileiro nessa época, né? Com 8 mil, quase 9 mil quilômetros de litoral. Deve ter sido uma coisa incrível, uma loucura, com toda aquela vegetação, aquela mata fechada, a incrível Mata Atlântica, aqueles tribos indígenas diferentes, de etnias diferentes por todo o litoral brasileiro. Deve ter sido incrível mesmo. O navegador Duarte Pacheco Pereira participou das reuniões que traçaram todas as regras do Tratado de Tordesilhas, que fazia uma linha que dividia a América do Sul entre Espanha, no Pacífico, e Portugal, aqui no Atlântico. Né? Também esteve aqui, gente, um espanhol chamado Vicente Yáñez Pizón, o Vicente Yáñez Pidón, que chegou até o Cabo de Santo Agostinho, lá no Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500. Então, durante esse meados do século XV até 1500, vários navegadores já haviam tentado aportar, mas devido às dificuldades, que eram inúmeras, né? Animais selvagens, os índios que brigavam entre si, e também era perigoso, né? Os navegadores teriam que ter muitos cuidados na hora de aportar. Porque dentro de uma expedição dessa, dentro de uma caravela tinha 40, 80 pessoas. E numa expedição poderiam vir 200, 300 pessoas em 3, 4 caravelas, com suprimentos para 100 dias, 6 meses talvez, 180 dias. E você tinha que levar armamento também, porque você não sabia como você seria recebido pelos índios, como Pedro Álvares Cabral foi amistosamente recebido pelos índios no sul da Bahia. Mas era perigoso, além das doenças, né? O impaludismo e outras doenças, né? Malária, doença de Chagas, etc. Os animais selvagens, né? Peçonhentos, cobras e aranhas, e escorpiões, etc. Né? Então era para quem era um fidalgo, digamos assim, português, né, existia essa dificuldade. É claro que os tripulantes dessas caravelas, dessas naus antigas que vieram do velho mundo aqui para o novo mundo, para a terra de Veracruz,
não eram nobres portugueses, não, nem espanhóis, nem florentinos, né? A tripulação era feita de degredados mesmo, gente que estava ali pelo porto, eu vou pagar, ou vou prometer que pagarei depois com despojos e ouro, prata, que se possa recolher dessas novas terras para que ele vá comigo na minha tripulação. Devia ser um trabalho incrível isso aí, né? Dificílimo de fazer essa logística, até de suprimentos, né? De água, inclusive, né? Mas aí depois desses dois navegadores, gente, o Duarte Pacheco Pereira, em 1498, e o Vicente Pizon, em 1500, em janeiro de 1500, né? Ainda teve a viagem de Vasco da Gama, tentava descobrir uma nova rota marítima para as Índias, né? Ele ia contornar o Mediterrâneo, que estava nessa ocasião a Península Ibérica dominada pelos mouros, né? Pelos árabes, que dominaram a Península Ibérica, Portugal, Espanha, Andorra, tudo por 800 anos, né? E também nações italianas. O Dom Manuel, rei de Portugal, rapidamente mandou então preparar uma nova frota para as Índias por conta desse contorno que se faria pelo Estreito de Gibraltar, descendo pela África, né, para chegar até as Índias. Então ele pegou o Vasco da Gama, contratou o Vasco da Gama para uma pequena expedição, e esta nova seria muito maior, uma segunda expedição que envolveria 13 embarcações, 13 naus, 13 entre naus, caravelas e pequenos barcos de suprimento, com 1000 homens. Né? Então você vê o cálculo mais ou menos, né, de 1000 homens nessas 13 embarcações. Com exceção dos nomes de 2 dessas naus e de uma caravela, não se sabe os nomes dos navios desses navegadores. É difícil de encontrar o nome desses navios, né? A gente sabe que os navios comandados por Cabral, nós temos alguns nomes, mas não todos, né? Dessa primeira expedição para as Índias, da qual participou Pedro Álvares Cabral, a gente conhece alguns nomes, né? Deixa eu ver. Os suprimentos que vinham nessas embarcações, essa naveta que chama, uma naveta de mantimento, tinha mantimentos para 18 meses. Eles iam contornar a África inteira, o continente africano, para chegar até as Índias, né, para trazer aqueles suprimentos todos que eram canela, cravo, que vinham da Índia, né. Essa expedição de Dom Manuel I, com o Vasco da Gama e o Cabral, inclusive, participando, né, era a maior de todas, ia cruzar o Atlântico, eram 10 naus, 3 caravelas e essa naveta de mantimento de suprimento por 18 meses. Embora a nau Capitânia, o nome dela seja desconhecida, a nau Sota Capitânia, comandada pelo vice-comandante da Armada Sancho de Tovar, chamava-se El Rei. Era o nome dessa Sota Capitânia. Outra nau cujo nome é bem conhecido é a nau Anunciata, comandada por Nuno Leitão da Cunha. Esta última pertencia a um homem chamado Dom Álvaro de Bragança, que era filho do Duque de Bragança, e que foi equipada com recursos daqueles homens que vinham lá da Itália, né, os grandes navegadores italianos lá dessa idade e média, né, Bartolomeu Marchionni e Girolamo Cernigi, Girolamo ou Jerônimo, né, banqueiros que eram de Florença, florentinos, né, que moravam em Lisboa nessa ocasião, porque Lisboa tinha uma saída direta para o Atlântico, então eles pegavam todo o seu investimento, né, e colocavam nessas expedições que iam buscar mantimentos nas terras novas ali na América Central, na América do Norte e também na América do Sul, né. Eles iam em busca também de essas especiarias na Índia, né, nas Índias. Ainda não havia o foco no descobrimento de novas terras ao sul do Atlântico. As cartas que eles trocaram com os sócios acionistas, né, dessas expedições é que preservaram alguns nomes dessas naus que eu falei para vocês até agora. Conservou-se ainda o nome da caravela comandada por Pero de Ataíde, chamada Caravela São Pedro. A outra caravela, comandada por outro nome importante, né, Bartolomeu Dias, teve seu nome perdido. A gente não sabe o nome dessa
caravela do Bartolomeu Dias. A armada era completada por uma naveta de mantimentos, que era comandada por Gaspar de Lemos, né, outro navegador importante, e coube a esta naveta voltar na expedição de Pedro Álvares Cabral a Portugal para contar a Dom Manuel, através da carta de Pero Vaz de Caminha, que está aí na tela para vocês, o grande acontecimento do descobrimento da terra de Veracruz, o Brasil, né? É baseado em um documento incompleto localizado na Torre do Tombo, em Lisboa, pelo historiador Francisco Adolfo Varhagen. Ele identificou o nome de 5 caravelas que compunham essa frota de Pedro Álvares Cabral já na expedição para o Atlântico Sul. Seriam elas, segundo o historiador Francisco Adolfo Varhagen, que eu coloco aqui na tela para vocês. Esse é o pesquisador, né? Segundo consta, gente, ele descobriu na Torre do Tombo o nome de algumas dessas embarcações da frota do Pedro Álvares Cabral, que seriam Santa Cruz, Vitória, Flor de la Mar, Espírito Santo e Espera. 5 embarcações. Era uma expedição menor do que a expedição do Vasco da Gama para as Índias, que levou 13 embarcações e 1.000 homens, aproximadamente. A fonte citada por Van Hagen nunca foi reencontrada. Ele citou que encontrou na Torre do Tombo, mas como os historiadores subsequentes não conseguiram encontrar novamente essa fonte da qual Van Hagen tirou esses nomes, essa fonte perdeu-se, então até hoje a gente não consegue listar de forma efetiva o nome das 5 embarcações de Pedro Álvares Cabral. A gente estuda no 2º grau Santa Maria, Pinta e Nina, né? Agora, a gente também, lembrando que Dom Manuel I era o rei de Portugal, né? Agora, as naus de Cristóvão Colombo, o descobrimento da América foi em 1492. Santa Maria, Pinta e Nina, a primeira viagem, quais eram os nomes das 3 caravelas? Santa Maria, Pinta e Nina são de Cristóvão Colombo, né? Na descoberta da América em 1492. Às vezes, quando a gente se confunde mesmo. É muita informação para a nossa cabeça, né, gente? Mas deixa eu voltar aqui, tem umas fotos incríveis aqui que eu vou mostrar para vocês, dessa chegada, né, de Pedro Álvares Cabral e também da primeira missa, né, rezada no Brasil. Essa é a chegada nesse lindo quadro, né, gente? Vamos lá. Outros historiadores, ainda no século XIX, declararam que a nau capitânia de Pedro Álvares Cabral era a lendária São Gabriel, a mesma que foi comandada naquela histórica viagem do Vasco da Gama às Índias em 1498, viagem que descobriu aquele caminho marítimo 3 anos antes da qual Pedro Álvares Cabral e outros navegadores importantes, Bartolomeu Dias e outros, também participaram, né? Pouco antes da partida, El Rei havia mandado rezar uma missa lá no Mosteiro de Belém, que foi presidida pelo bispo de Celta, Dom Diogo de Ortiz em pessoa. Ele mesmo celebrou a missa lá em Portugal, para a saída das embarcações aqui para o Atlântico Sul, né? Onde ele abençoou uma bandeira com as armas do reino e entregou essa bandeira em mãos do Pedro Álvares Cabral, né? Despediu-se dele, toda a população foi toda para o porto para despedir-se dos familiares, que inclusive eram tripulantes dessa importante expedição que vinha descobrir as novas terras, né? Descobrir ou tomar posse? Descobrir nada. Vieram tomar posse porque já havia lá o Tratado de Tordesilhas, era uma questão só de tomar posse mesmo. Bom, Vasco da Gama, que estava lá no dia dessa missa de despedida do Pedro Álvares Cabral e da sua expedição, ele fez algumas recomendações, conversou com o Pedro Álvares Cabral, falou: a viagem é longa, então você tem que manter os navios todos alinhados, de forma que você não vá perder os navios que estão no seu entorno, porque é perigoso. Recomendou também ao capitão Mor disparar os canhões 2 vezes e esperar pela mesma resposta de todos os outros navios para determinar o curso e rota, para ficar todo mundo, né, na mesma batida. E outros códigos também, né, gente? Outros códigos de bandeiras, etc.,
que se faziam necessários nessa época, no século, início do século XVI, final do século XV. Né? Então, no dia 24 de abril, Andresa Balbino e Cabral receberam os nativos em seu navio. Então, gente, os índios, eles chegaram, foram muito bem recepcionados pelos índios, por incrível que pareça, né, quando chegaram aqui. Os índios subiram nos navios, foram recebidos lá pelo capitão, né, Pedro Álvares Cabral. Andresa Balbino e Cabral receberam então esses índios, né, que era uma comitiva, acompanhado de Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e Pero Vaz de Caminha, que escreveu a carta, né, do descobrimento do Brasil, uma linda carta mesmo, né? Ele recebeu esse grupo de indígenas que subiram ao barco, né? E quando eles viram o ouro que havia, ouro e prata que havia na caravela de Cabral, eles apontaram, né, dizendo que reconheciam o ouro e a prata. Aí existia um problema, né, porque eles não falavam a mesma língua. Então a tripulação do navio do Pedro Álvares Cabral ficou na dúvida. Eles estavam gostando dos adornos de ouro e prata que estavam usando os fidalgos portugueses chegados com Cabral, ou estavam apontando que conheciam os metais e eles existiam na terra, né, na terra de Veracruz. Então ficou essa dúvida. Posteriormente a gente descobriu que eles estavam realmente dizendo que eles conheciam a prata e o ouro e ele era abundante nas terras brasileiras, digamos assim, né? Deixa eu ver, eles ficaram muito felizes ali com aquele encontro, não sabiam o que os portugueses estavam querendo, trocaram presentes, né, um colar de contas, de umas pérolas pequenas, e deram para os índios, e os índios deram alguns adornos da tribo, né, e ficaram trocando, tentando trocar algumas palavras, mas ninguém entendia ninguém, gestos, etc. Os portugueses ofereceram vinho, eles não aceitaram, comida também eles não aceitaram, não reconheceram os animais que vinham nas caravelas, mas reconheceram um papagaio que o capitão trazia, né? E, bom, esse quadro que vocês estão vendo aí, gente, é um quadro que está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, foi pintado em 1904 por Oscar Pereira da Silva, é óleo sobre tela, e a tela chama-se Desembarque de Cabral em Porto Seguro, lá no Monte Pascoal. Lindo quadro, né, gente? Lindo quadro mesmo, olha que detalhes, né? O quadro tem 120 anos, exatamente. Aqui desceu esse batel, que veio lá das caravelas, né? Aqui a gente vê várias, né? Mas não é isso tudo. Uma, duas... Não, são 5, perdão, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. São as 5 naus de Pedro Álvares Cabral, gente. Então, segundo o historiador Francisco... Tá aqui, cadê ele, gente? Opa, aqui. Segundo o historiador Francisco Adolfo Van Hagen, que encontrou a denominação dessas 5 caravelas, mas não há uma comprovação definitiva sobre o nome delas, seriam Santa Cruz, Vitória, Flor de la Mar, Espírito Santo e Espera. Bom, aí os indígenas então começaram a tomar conhecimento de alguns rituais dos portugueses, que logo que desceram fizeram o primeiro contato, montaram um acampamento e tudo, e houve então a primeira missa, né? A gente vê aqui, deixa eu deletar aqui, a gente vê aqui alguns outros quadros posteriores de Oscar Pereira da Silva, de 1904, mostrando a mesma chegada de Pedro Álvares Cabral, né? E esse encontro com os índios tupiniquins nessa região, o Tupinambás, né? Aqui também tem uma outra chegada. E aqui a primeira missa, gente. A primeira missa, então, foi rezada por Frei Henrique de Coimbra, em 26 de abril de 1500, né? Na escola a gente... quando foi o descobrimento do Brasil, quando foi rezada a primeira missa e tal, né? Então, logo depois de realizar essa missa, a frota de Cabral rumou para as Índias e seu objetivo final, que era as Índias, né? Mas enviou um dos seus navios de volta para Portugal com Pero Vaz de Caminha e a carta, né, de Pero Vaz de Caminha contando ao rei o que eles haviam descoberto, né?
Esses povos nativos, gente, segundo aqui a historiografia do descobrimento do Brasil, eles habitavam desde a Idade da Pedra, viviam como lá na Idade da Pedra, né? Alguns historiadores, antropólogos dizem que viviam como se fossem entre o Paleolítico e o Neolítico, como homens das cavernas, né? Eles faziam uma agricultura que era uma agricultura muito incipiente, muita coleta, muita caça, muita pesca, tanto de rio quanto de mar. E faziam, claro, a domesticação de alguns animais. Havia porco, galinha, capivara, especialmente porcos e capivaras. Javalis, nunca houve javalis no Brasil, né? Hoje há, por causa de uma importação feita erroneamente, aí o tal do javaporco, né? Que é uma mistura de javali com porco, que acabou virando uma peste lá no Cerrado. Mas, contudo, tinham amplo conhecimento de produção de bebidas, bebeduras e ungüentos feitos com ervas. Então eles já tinham esse conhecimento muito vasto, né? Comiam, bebiam peixes e frutas e tubérculos, né? E raízes, e faziam também os seus chás e as suas bebeduras, que na época de Pedro Álvares Cabral e da expedição para Vera Cruz, eles contabilizaram 80 bebidas diferentes, gente. Incrível, né? Porque esses povos nativos já viviam aqui na terra do Brasil há milhares e milhares de anos, gente. Então, eles tinham um altíssimo conhecimento dessas terras, né? E eles também, segundo a história conta, eles usavam essas matérias-primas como raízes, cascas de árvores, etc., frutos e folhas e tudo, né? Tubérculos, como eu falei, para fazer essas bebeduras e essas bebidas, inclusive fermentadas, que, claro, eram bebidas alcoólicas, né? Os índios eram tupinambás, gente. A chegada ao Brasil pelos portugueses foi no litoral baiano, ali perto de Camamu, na Bahia, né? E haviam duas nações ali naquela região, duas nações, que eram da língua do grupo Tupi. Eram os tupinambás, ali entre Camamu e a foz do Rio São Francisco, e os tupiniquins de Camamu até lá embaixo, no Rio Doce, aqui no Espírito Santo, né? Mais para o interior, indo para o interior, a gente encontra os aimorés, que a gente chama de botocudo também, né? Que é uma outra raiz. No início dessa colonização, os tupiniquins apoiaram os portugueses, enquanto os tupinambás apoiaram os franceses durante as invasões francesas de corsários franceses no século XV e XVI. Tentaram estabelecer a França Antártica no Rio de Janeiro, né? Nesse período, 16 e 17, século XVI e século XVII. Então, os franceses tentaram várias vezes, né, como os holandeses também em Pernambuco. Os holandeses conseguiram permanecer no Pernambuco por quase um século, né, 60 anos, 80 anos mais ou menos. Estabeleceram-se lá e acabaram criando a capitania mais rentável, mais rica capitania do Brasil, a capitania do Pernambuco, né? Então a presença dos europeus, então, incendiou mais ainda os ódios entre essas tribos indígenas, ódio relatado pelo viajante Hans Staden, que eu vou mostrar para vocês aqui, que era um mercenário alemão, né? Uma espécie de mecenas e uma espécie de pirata, digamos assim, um explorador também, independente, individual. Ele veio ao Brasil 2 vezes e em uma dessas vezes ele foi sequestrado por uma tribo indígena, quase que ele é comido, e segundo segundo esse navegador, ele foi sequestrado, ele estava atrás de um índio que ele havia transformado em ajudante, uma espécie de escravo, digamos assim, né, gente? Ele meio que comprou aquele índio, e o índio era ajudante dele, o índio se embrenhou na mata, ele se embrenhou atrás do índio e acabou sendo sequestrado, mas depois foi solto, né? E acabou que conseguiu fazer esse relato lá no Pernambuco. Aí a gente vê esse mapa incrível aí falando dessa luta que havia entre tupinambás e tupiniquins nessa região do Pernambuco. Lembrando que Olinda é uma das cidades mais antigas do Brasil, porque lá
houve uma colonização bastante intensa. Esses índios tupinambás eram dados à antropofagia, né? Esse retrato aqui que a gente vê do século XVII, ele mostra aí um banquete de tupinambás comendo inimigos, fazendo uma espécie de churrasco de carne humana, né? E tem gente também que diz que tudo isso é lenda, porque os portugueses desejavam transformar os índios em selvagens, né, nessa nova nomenclatura, para desumanizá-los e, por isso, justificar uma colonização, uma escravização e uma catequização também. Não sei se cabe a gente analisar dessa forma. Mas, de qualquer jeito, esse navegador, nesse registro aqui, que é de 1664, chama-se Hans Staden. Ele era um homem alemão que veio para o Brasil, foi sequestrado pelos índios, mas depois conseguiu livrar-se do cativeiro e contar a história de antropofagia, né, que a gente sempre ouve falar com alguma ressalva. A gente tenta descobrir quais são realmente as técnicas utilizadas por esses índios com relação aos seus inimigos quando eram aprisionados, né? Então, de qualquer jeito, a gente traça essa breve história aqui do descobrimento do Brasil, aqui no Memória Capixaba, porque é importante, porque essas navegações que se deram no litoral baiano com a chegada de Pedro Álvares Cabral e os seus 5 navios, e também o início da colonização que se deu nessa região do sul da Bahia, Camamu, Porto Seguro, Monte Pascoal, divisa com o Espírito Santo, lá no Mucuri, e também a relação com esses índios todos, né, na primeira missa, como a gente vê aí, né, Henrique de Coimbra fazendo essa missa jesuíta, né, que depois acabou que foram os jesuítas que vieram numa segunda leva e que fizeram toda essa colonização. O Brasil deve muito a esses homens corajosos, né, como o padre José de Anchieta, né? E a gente vê então que esses índios dessa região do sul da Bahia receberam muito bem os colonizadores portugueses nessa época, mas depois nós tivemos outros desdobramentos que a gente vai ver a seguir, com tupinambás e tupiniquins que já eram, e aimorés que já eram inimigos, né, desde antes da chegada dos portugueses, e essas alianças feitas por esses povos indígenas com franceses e portugueses e holandeses, né, até que se desse um poder central no Brasil, né, com os governadores gerais, com o vice-reinado também, que aconteceu depois, e a gente vai fazer outros vídeos para falar sobre essa incrível história das navegações portuguesas para as Índias e também aqui para o Brasil. Então valeu, gente, isso é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, só dando uma rápida pincelada nessa história, porque é importante para a gente entender dentro do contexto da capitania de Porto Seguro, a do Espírito Santo e São Vicente. E, né, para entender onde é que a gente se coloca nesse meio aí, né, a história do Espírito Santo é muito importante nesse período da primeira navegação que chegou, trazendo Pedro Álvares Cabral e seus companheiros em 22 de abril de 1500. Relembrando então que nós temos então uma dúvida com relação ao historiador Francisco Adolfo de Van Hagen, que descobriu na Torre do Tombo o nome das 5 caravelas, e existe então esse problema de validar esses documentos históricos, né, que dizia que as 5 caravelas chamavam-se Santa Cruz, Vitória, Flor de la Mar, Espírito Santo e Espera. Então existe um problema, né, para identificar essas caravelas na vinda de Pedro Álvares Cabral para o Brasil. Incrivelmente, é que o Pero Vaz de Caminha, que está aqui nessa gravura incrível... Opa, desculpem, gente. Esse é o Facebook com problema, tá? Que o Facebook está com problema. Mas o Pero Vaz de Caminha, ele não relata o nome das caravelas, né? Nessa carta que ele escreve para Dom Manuel I, contando sobre a descoberta do Brasil e o que eles descobriram na Terra. Ele dá muitos detalhes, está tudo transcrito aqui, maravilhosamente bem transcrito aqui no Memória Capixaba no Facebook, falando o que eles encontraram, né, de caça, de pesca, de peixes,
os índios, né? A vegetação, ele fala da beleza do lugar, das baías protegidas, enseadas, os canais de rios, os estuários. Ele dá um relato muito completo e é bastante interessante, se você quiser, o relato. Aliás, a carta de Pero Vaz de Caminha está aí para qualquer um ler, né? Tranquilamente. Então valeu, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. A gente volta a qualquer momento com mais histórias incríveis do Brasil, especialmente aqui do Espírito Santo. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.